Você já parou para pensar que é a falta de material que coloca a sua criatividade à prova? E aí, gente criativa, como é que você está? Por aqui estamos tudo bem, estamos com mais um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jenny e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu andei analisando e que talvez faça sentido não só para mim, como também para você que está aí me assistindo, que é a questão da falta de material que às vezes a gente tem no nosso dia a dia para desenvolver alguma ideia e como isso muitas vezes, de certa forma, incentiva a nossa criatividade, desenvolve a nossa criatividade. Você já parou para analisar que quando você quer desenvolver alguma ideia, você quer fazer alguma coisa, mas te falta algo, te falta algum material específico, alguma coisa que naquele momento você não consegue encontrar, ou você não consegue comprar, você não consegue adquirir, você precisa para aquele momento, você tem que dar aquela contornada, e por contornada entenda encontrar um caminho criativo. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem tudo para fazer, para desenvolver alguma ideia, para, sei lá, colocar a tua criatividade em ação, você, de certa forma, tem uma facilidade maior para realizar aquilo que você quer realizar, porque você já tem tudo na mão. Vamos pensar no exemplo, você quer fazer uma determinada receita e vai ingredientes assim muito específicos, né? Alguma coisa que uma receita mais elaborada. E se você tem todos aqueles ingredientes à mão, o que vai acontecer? Você vai seguir o passo a passo da receita e você vai fazer a receita e a receita vai acontecer e você vai ter o resultado final de acordo com o que a receita te prometia. Mas agora, se você quer fazer essa mesma receita, mas te falta algum ingrediente e você no momento não tem como adquirir aquele ingrediente, você vai ter que encontrar uma solução criativa para fazer aquela receita. E eu falo isso por experiência própria, porque como a gente mora no interior, o mercado mais próximo daqui fica a 20 minutos. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, alguma receita diferente aqui em casa, ou você se programa para fazer aquela receita e quando você sai, vai para a cidade, você faz a compra lá dos ingredientes, ou a gente se vira com o que tem. Que é o que na maioria das vezes acontece. A gente vai fazer uma receita e a gente se vira com o que a gente tem aqui em casa. E é aí que nós colocamos a nossa criatividade à prova. Porque aí a gente percebe se a nossa criatividade ela tá desenvolvida para lidar com esses pequenos problemas que vão surgindo no decorrer do processo, ou não, ou a gente desiste. E é aí que você vê o quanto a tua criatividade está desenvolvida. E aí tem as duas opções, né, que eu já comentei. A primeira é, você desiste de fazer aquilo porque, eu não tenho aquele material específico para fazer o negócio que eu quero fazer, então eu não vou fazer. Porque eu não quero pensar ou eu não tenho, talvez, ainda a capacidade criativa, né, o potencial criativo desenvolvido para encontrar aquela solução, uma saída. Ou a segunda opção é você tem a tua criatividade ativada, a tua criatividade desenvolvida e você consegue encontrar uma saída para realizar aquilo que você queria realizar, mesmo não tendo aquela coisa, aquele objeto, aquele material ou aquele conhecimento, você consegue encontrar uma saída para fazer aquilo que você gostaria de fazer, mesmo sem ter aquele material que você precisaria para ter para realizar aquela ideia. E aí, quando surgem essas duas opções que eu falei, de você ou desiste da ideia ou você encontra uma saída, dá para perceber que na primeira opção você não se garante muito na tua criatividade ou você acredita que talvez não seja uma pessoa criativa para encontrar uma saída. E aí existe um problema porque todo mundo tem capacidade de ser criativo, a criatividade é uma coisa que pode ser desenvolvida em todas as pessoas, e aí só vai depender de cada pessoa exercitar a criatividade e testar, experimentar e ver se dá certo, porque muitas vezes você troca um ingrediente na receita e não vai funcionar lá no final, e aí você tem que talvez testar e fazer a receita numa outra hora e ver se com outro ingrediente vai dar certo.
Que é assim que você vai testando a tua criatividade, é nessas experimentações que você vai fazendo e você vai vendo o que dá certo ou o que não dá. E na segunda opção de você encontrar uma saída, aí dá para perceber que você olha para a criatividade como algo importante na sua vida e essencial. Porque como a gente já comentou em outros vídeos, ela é uma ferramenta que resolve qualquer problema, qualquer situação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é uma coisa só que só os artistas usam para criar suas obras, os grandes escritores. Não, a criatividade ela também acontece nas pequenas coisas. E é isso que a gente sempre está tentando trazer aqui, quando fala da criatividade para solucionar os pequenos problemas do dia a dia. E aí, quando eu falo sobre a situação de você ter uma falta de materiais, é quando você coloca sua criatividade à prova, é porque você vai realmente ver naquele momento o quanto a tua criatividade está desenvolvida. Porque se você consegue encontrar uma saída, mesmo não tendo aquele material, aquela coisa necessária para você fazer, para você desenvolver a sua ideia, e você consegue encontrar outro caminho, você vê que a tua criatividade ela tá desenvolvida, ela tá num nível já que você consegue encontrar um caminho diferente para aquilo que você precisa fazer. Você não depende só de ter todos os materiais e ter todas as coisas para realizar alguma coisa. Você não se prende a essa coisa de que eu vou fazer tal coisa só se eu tiver determinada coisa. E um exemplo bastante simples é que alguns dias atrás eu fui ajudar a decorar a nossa igreja aqui para as missões, né, o evento, e a gente precisava organizar o espaço, né, dar uma decorada, só que por ser uma igreja muito pequena, de uma comunidade do interior, a gente não tem aquele mundaréu de coisas, a gente não tem aquele mundaréu de materiais e também é uma coisa que, como eu falei, você tem que se programar para quando sair, quando for para a cidade, comprar os materiais e aí a gente não tinha aquela infinidade de coisas. Mas o que aconteceu? A gente uniu nossas cabeças criativas e conseguimos fazer a decoração do espaço, arrumar o espaço com o pouco que a gente tinha. Então, eu fico pensando, se nós não tivéssemos o nosso potencial criativo, né, a nossa capacidade criativa desenvolvida, a gente podia muito bem desistir e dizer, não vamos arrumar isso aqui, não vamos decorar o espaço porque a gente não tem os materiais para decorar, a gente não tem, sei lá, metros e metros de tecido, não tem luzes, não tem isso, não tem aquilo. E podia simplesmente deixar do jeito que estava, ou a gente faz o que a gente fez, que foi o que a gente tem? Separa o que tem ali. Dentro disso que a gente tem, dos materiais que está à nossa disposição, o que a gente pode fazer com isso? Né? O que essa limitação de materiais, por pouco que seja, possibilita a gente a criar alguma coisa, a fazer o que precisa ser feito com aquele pouco que nós temos. Então, o que aconteceu é que a gente conseguiu, com o pouco que a gente tinha, a gente fez muita coisa. Conseguimos decorar, ficou uma decoração bonita até, modéstia à parte. E o que fez com que eu ficasse refletindo sobre isso é que muitas vezes você ter poucas opções te ajuda muito mais no teu processo criativo do que você ter muitas opções. Do que você ter tudo na palma da mão para fazer alguma coisa. Então, a falta de materiais, muitas vezes, é o que seria talvez uma faísca para que você colocasse, para que você coloque a tua criatividade em ação. Porque aí você precisa pensar fora do teu planejamento. Porque a gente pensa numa ideia, né? Quer desenvolver uma ideia, você se organiza, você pensa, eu vou fazer assim, 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 assado. Só que aí quando chega na hora de colocar a mão na massa, muitas vezes alguma coisa do planejamento vai sair diferente, vai sair errado, vai acontecer alguma coisa que não vai dar para ter aquele material, ou aquela coisa, ou aquela pessoa que ia participar, e aí você tem que se adaptar e encontrar essa solução criativa. E a gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como os limites podem ser importantes para a criatividade, justamente nesse sentido, de que poucas opções muitas vezes é muito melhor para você desenvolver a tua criatividade do que ter uma infinidade de opções, uma infinidade de possibilidades. Porque o que acontece com o nosso cérebro é,
que se você tem uma infinidade de possibilidades para você escolher, para você decidir o que você quer fazer, o cérebro ele não consegue se decidir tendo tantos caminhos abertos. Agora, se você tem um número reduzido de caminhos, de possibilidades do que você pode fazer, é mais fácil você se centrar, você se focar em algum desses caminhos e ir desenvolvendo as tuas ideias criativas, outros caminhos criativos que vão te ajudando a desenvolver aquela ideia, a desenvolver aquele projeto. Então, basicamente, o que eu queria trazer aqui é realmente essa ideia de que poucas opções, as limitações que a gente muitas vezes tem na vida, elas te ajudam a desenvolver a sua criatividade, elas te tornam uma pessoa mais criativa. Então, se você ainda não assistiu o vídeo sobre os limites, que é onde eu falo mais um pouco mais sobre esse assunto, vou deixar nos cards aqui para você, depois de terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e assiste o dos limites, que é um assunto que vai casar com o que eu falo aqui. E é isso, eu acho que mesmo quando a gente tem uma limitação, quando a gente tem algo que fecha, que talvez impossibilita a gente de colocar a ideia de acordo com como a gente queria fazer, isso vai, de certa forma, facilitar, vai exercitar o nosso músculo criativo, porque aí a gente vai ter que encontrar um caminho diferente que, de outra forma, tendo tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver a ideia, a gente não encontraria aquele caminho. A gente nem sequer pensaria naquela possibilidade de fazer alguma coisa daquele jeito. E por experiência própria, muitas vezes que eu tentei desenvolver alguma ideia e me faltava algum material, alguma coisa que eu precisava fazer, sei lá, nas minhas produções de artesanato, faltava uma tinta, faltava um fio, faltava sei lá, algum material, por mínimo que seja, né, por mínimo que fosse, eu conseguia pensar numa solução e chegar num resultado agradável, num resultado que eu dizia e pensava comigo, nossa, isso aqui ficou muito legal, mesmo que eu não tivesse aquele material que eu precisava. Mesmo que eu não conseguisse, né, mesmo que eu não tenha conseguido aquele fio, aquela cor, aquela tinta, aquele tecido, enfim, o que quer que seja. O resultado ficou bacana e eu me orgulho de ter conseguido chegar naquele resultado, talvez não no que eu tinha idealizado, mas no muito parecido, sem precisar talvez daquele material específico. Isso mostra que a minha capacidade criativa está aflorada e faz com que eu consiga chegar naquele mesmo resultado, um resultado muito parecido, sem precisar encontrar aquele material específico. E é aí que eu fico pensando que talvez a nossa criatividade, né, nosso potencial criativo, a nossa criatividade, ela seja muito mais desenvolvida, muito mais exercitada quando a gente tem limitações, quando nós temos poucas opções para realizar aquela ideia. E às vezes a gente tem que fazer isso de uma forma consciente. Ou seja, a gente tem que conscientemente delimitar quais materiais eu vou usar na minha ideia, o que eu vou discutir nessa ideia, o que eu vou abordar, de que forma que eu vou abordar. A gente tem que criar essas limitações, tem que diminuir as possibilidades para que a gente não fique seguindo o passo a passo do planejamento e consiga talvez encontrar caminhos mais criativos. Porque o planejamento ele em si pode até ser um planejamento criativo, mas o desenvolver de uma ideia criativa ela acontece muito mais num processo horizontal. A gente já comentou isso em outros vídeos, de que muitas vezes no decorrer do processo que você está desenvolvendo uma ideia, outras coisas vão surgindo e talvez a falta de algumas coisas faz com que outras ideias apareçam, outras ideias surjam e você vá adaptando aquele planejamento e aquilo te leve a um caminho que você nem tinha se dado conta que era possível de chegar. E eu espero que isso tenha feito sentido para você, que você... Não sei se você já conseguiu alguma vez perceber, pare e analise um pouco se em algum processo criativo teu que você talvez se deparou com a falta de algum material, com a falta de alguma coisa, suas opções eram reduzidas, eram limitadas. Se isso te ajudou, se isso facilitou para a tua criatividade, se foi uma coisa que você conseguiu resolver de boa, tranquilo, ou você ficou gerou um estresse, gerou um nervosismo porque você não sabia o que fazer. E muitas vezes quando a gente tá
num ambiente de trabalho que você tem um chefe que te chega e fala, olha, precisamos resolver esse problema dentro da nossa empresa, mas temos limitação de recursos, temos limitação de pessoal, temos limitação disso, limitação daquilo, limitação de outra coisa, e aí você tem que encontrar uma resposta. E é aí que o bicho pega, é aí que você vê se a tua capacidade criativa ela tá desenvolvida o suficiente para lidar com isso, ou não, ou você vai ter que talvez pedir ajuda, ou vai ter que gastar mais tempo pensando, mais energia pensando naquilo, até conseguir chegar numa resposta que se adeque às limitações, às opções que você tem naquele momento. E então, deixa aqui nos comentários se isso faz sentido para você também, ou se é, como eu sempre digo, papo de minhoca. Se é uma coisa que só tá na minha cabeça, eu gostaria muito de saber a sua opinião também. E é isso aí, eu espero que tenha feito sentido e nos vemos até no próximo vídeo.